Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Com este envio, nós saímos das celebrações litúrgicas da vida da Igreja e saímos em missão, enviados para vivermos como discípulos missionários. Celebramos o mistério de Cristo e agora é tempo de vivermos o mistério celebrado. Na carta apostólica Porta Fidei, o Papa Bento XVI, no ano de 2011, nos falava dos principais sentidos da fé, que são confessar a fé, intensificar sua celebração, descobrir novamente os conteúdos da fé professada, celebrada, vivida e rezada, e refletir sobre o próprio ato com que se crê. Há algo aqui que merece distinção, a saber, o que diz respeito ao objeto da fé, o que devemos crer, celebrar, viver e tornar tema da oração, que são os conteúdos da fé professada, numa palavra, o creio que assim proclamamos. E no dizer do próprio Papa Bento XVI, o ato pelo qual decidimos, com plena liberdade, entregar-nos totalmente a Deus. Assim, há uma relação da liturgia e da fé, ou entre a celebração litúrgica e a fé, ou seja, o que se crê. Pois o que celebramos é o mistério de Cristo, ou os mistérios da fé. É, em resumo, o que queremos dizer quando, na celebração de alguns sacramentos, proclamamos: esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. A liturgia expressa a fé da Igreja. Há uma relação mútua entre a liturgia e a fé. O Papa Bento XVI falava da fé professada, fé celebrada, vivida e rezada, citando a Constituição Apostólica Fidei Depositum de João Paulo II, do ano de 1982, com o lançamento do Catecismo da Igreja Católica. Recordamos do que respondemos na missa. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. No quadro das partes do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver de forma sistemática o mistério cristão. O objeto da fé na primeira parte, que é celebrado e comunicado nas ações litúrgicas na segunda parte, e está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus no seu agir, que é a terceira parte, e o fundamento da nossa oração, a quarta parte do Catecismo. João Paulo II explicava o mistério cristão recorrendo, em primeiro lugar, à liturgia. Dizia ele, a liturgia é em si mesma oração. A confissão da fé encontra o seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da Igreja requer a fé. Se a fé não se prolonga nas obras, está morta e não pode dar frutos de vida eterna. Assim, é preciso retomar constantemente isso na vida cristã. Nem sempre nos damos conta de que a celebração litúrgica é o âmbito privilegiado que se transmite e se forma a fé dos fiéis. O lugar da formação da fé não fica restrito à sala de catequese, mas se alimenta precisamente dos sacramentos que são liturgia. O Concílio Vaticano II, através da Constituição Sacrosanto Concilium sobre a liturgia, nos ensina que é preciso entendermos que exprimir a fé, alimentá-la todos os dias, nos faz lembrar, nos faz recordar a íntima conexão existente entre lex orandi e lex credendi, e que a liturgia é um verdadeiro lugar teológico no qual se manifesta a fé da Igreja, que contribui para a formação e educação da fé do povo cristão do modo que ele é próprio. O Papa Bento XVI, numa das suas audiências, assim dizia: existe outro espaço precioso, outra fonte inestimável para crescer na oração, uma nascente de água viva em relação estreitíssima com a precedente, que é a Sagrada Escritura. Dizia ele, refiro-me à liturgia, que é um lugar privilegiado no qual Deus fala a cada um de nós, aqui e agora, e espera
a nossa resposta. De outra parte, os santos padres, no período da patrística, ensinavam a partir da liturgia, dos mistérios celebrados, as catequeses mistagógicas. A Igreja, pela liturgia, através dos ritos e dos textos litúrgicos, transmite também e de maneira muito eficaz a fé da Igreja e, simultaneamente, dá forma e consolida a fé daqueles que nela participam. Há uma íntima relação existente entre a confissão da fé, a sua celebração na liturgia e o testemunho. E é preciso uma harmonia entre esses três aspectos. O que se faz em favor da confissão da fé, obviamente, vai repercutir de forma positiva também na celebração. Isso, então, nos impele a preparar bem as celebrações e, como é óbvio, ao celebrar segundo o Espírito e as normas da Igreja. Do celebrar bem o mistério de Cristo depende muitas vezes a recepção da fé por parte dos nossos fiéis. A liturgia, como expressão da fé da Igreja, nós podemos dizer que a celebração litúrgica ela é profissão de fé em ato. E o ponto de partida, a Igreja crê conforme reza. A fé da Igreja é anterior à fé do fiel, que é chamado a aderir a ela. Queres que essa criança seja batizada na fé da Igreja? Essa é a pergunta que fazemos. Batizada na fé da Igreja. Quando a Igreja celebra os sacramentos, a Igreja confessa a fé recebida dos apóstolos. Daí então a máxima que dizíamos antes: lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. A Igreja crê conforme reza. A liturgia é um elemento constitutivo da tradição santa e viva da Igreja. Assim, a celebração litúrgica, principalmente a Eucaristia, é uma profissão de fé em ação. Não tanto da fé pessoal do ministro e dos fiéis que estão a celebrar a liturgia, mas a fé da Igreja. No Catecismo da Igreja Católica, nós lemos: a fé que se professa, se vive e se celebra na liturgia, com palavras e gestos, é sempre a fé da Igreja, assumida e reconhecida como própria por uma assembleia concreta e por determinados fiéis, por si mesmos ou, no caso do batismo de crianças, em nome dos que ainda não são capazes de a confessar e que deverão assumi-la e professá-la mais tarde. Assim, a importância que temos de prestar muito atenção nas orações, as orações corretamente interpretadas e no conjunto dos gestos, símbolos e elementos que integram toda a ação ritual da Igreja. Assim, a teologia litúrgica é lugar teológico para quê? Para o estudo e a reflexão sobre a doutrina da fé. Com efeito, a Eucaristia, os sacramentos, o ano litúrgico, a liturgia das horas e todos os sinais litúrgicos não somente supõem a fé e a exprimem mediante palavras e gestos, mas também a fortalecem e a alimentam. Isso está na Sacrosanto Concilium, número 59. É importante lembrarmos que a liturgia bem celebrada é transmissora da fé. A finalidade da liturgia não é direta nem imediatamente ensinar, embora tenha uma grande eficácia didática. A finalidade da liturgia é cultual, mistagógica, atualizadora do desígnio de salvação realizado em Cristo, mistério que ela celebra e torna presente no aqui e agora da nossa existência, com sinais sensíveis e eficazes. Assim, a celebração litúrgica tem um valor pedagógico inquestionável. Dela se pode afirmar com verdade ser o lugar da educação da fé, porque aí se forma, se desenvolve, se estrutura e se alimenta a fé. Quer dizer, a liturgia não só é mestra da fé porque a propõe e a sua maneira a apresenta e expõe, mas também porque educa a fé dos fiéis, a fé que estes exprimem nas celebrações litúrgicas. Para entendermos a liturgia como também educadora, a liturgia dispõe de meios próprios que nos educam. Primeiro, podemos citar a liturgia da palavra, o verdadeiro diálogo existente entre Deus e o seu povo através das leituras, dos salmos e orações.
Depois, a homilia das celebrações litúrgicas, onde se explica a palavra de Deus. Também as monições ou intervenções do celebrante, do diácono ou do leitor, que hão de ser necessariamente breves para explicar o sentido. Podemos também considerar aqui as orações e os prefácios, ou seja, os textos chamados eucológicos, tal como os hinos, responsórios, versículos, antífonas. E podemos ainda citar o ano litúrgico, a comemoração anual dos mistérios do Senhor, aos quais se une a memória da Virgem Maria, dos mártires e de outros santos. E finalizando, podemos citar os sinais litúrgicos, muitos deles inspirados ou tomados da Sagrada Escritura e todos ao serviço da expressão da fé, a qual nutrem e alimentam. Em resumo, a liturgia não é apenas meta de uma formação na fé ou de uma pedagogia da fé. É também ela mesma, por meio da sua própria pedagogia, instrumento e corrente para penetrar no seu âmbito vital e sacramental. A vivência da fé em Cristo exige uma espiritualidade fundamentada no seu mistério. Mistério esse é o mistério pascal, ou seja, aqui nós vamos encontrar a espiritualidade litúrgica. Toda a vida cristã deve fundamentar-se na liturgia, isto é, na celebração dos sacramentos, sobretudo nos sacramentos da iniciação cristã, especialmente a Eucaristia, e na celebração da liturgia das horas, dentro daquele quadro litúrgico do ano. Isto é, um grande patrimônio que tem origem na tradição e na própria Sagrada Escritura. A espiritualidade litúrgica é a atitude do cristão que serve de base à sua vida, toda a vida humana conscientemente vivida, no exercício autêntico da liturgia, de modo que essa se torne ápice e fonte de toda a ação da Igreja e do cristão, a fim de que, definitivamente, possamos compreender o significado de Mysterium Paschale vivendo exprimatur, ou seja, vivermos expressando o mistério pascal de Cristo. Vamos aprofundar um pouco essa definição. Espiritualidade litúrgica é o exercício, tanto quanto possível, perfeito da vida cristã, com que o ser humano, que foi regenerado no batismo, cheio do Espírito Santo recebido na confirmação, participando da celebração da Eucaristia, assim assinala toda a sua vida mediante esses três sacramentos. É um verdadeiro tripé que nos sustenta. Com o objetivo de crescer dentro do quadro das celebrações que ocorrem durante o ano litúrgico, por meio de uma oração contínua, concretamente a oração ou a liturgia das horas e das atividades da vida cotidiana. Na santificação mediante a conformação com Cristo morto e ressuscitado, na esperança da última e suprema realização escatológica em louvor da glória de Deus. Em outras palavras, é preciso nós santificarmos a rotina da vida, amar a rotina a partir de Cristo. Há um ponto de partida da nossa espiritualidade litúrgica. É a piedade objetiva. O que significa isso? Significa que a espiritualidade litúrgica, por meio de uma oração contínua, concretamente a oração da liturgia das horas e também das atividades que cada um de nós realiza como cristãos, na santificação mediante a conformação com Cristo crucificado e ressuscitado, e na esperança de um dia chegarmos à glória definitiva de Deus. Isso se faz pela santificação da rotina da vida. Amar a rotina a partir de Cristo Jesus. A espiritualidade litúrgica ela tem um ponto de partida. Isto é, uma espiritualidade que se orienta conscientemente segundo os dados objetivos das celebrações litúrgicas, dos sacramentos e da oração da Igreja. É preciso, como que diríamos assim, apropriar-se daquela realidade objetiva por meio de um compromisso totalmente pessoal, para depois pô-lo em prática de modo vivo. Ou seja, não há como separar o que cremos, o que nós celebramos, do que nós vivemos. A Igreja, nas suas ações litúrgicas, nos leva para Cristo e para a sua ação salvífica. Em Cristo
está a norma última e suprema da edificação da nossa vida espiritual. Viver a espiritualidade litúrgica é realizar o mistério de Cristo na vida humana, ou seja, Mysterium Paschale vivendo exprimatur, viver expressando o mistério de Cristo. A liturgia não esgota toda a ação da Igreja, mas ela é o ápice e a fonte de toda a vida eclesial. Por isso, a necessidade de nós participarmos da liturgia de forma consciente, ativa e frutuosa. No final das celebrações litúrgicas, como já dissemos, nós ouvimos: Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. A celebração litúrgica deve fazer com que nós saiamos em missão, a vivermos essa perfeita união com Cristo, com os irmãos, e exprimir na vida tudo o que recebemos mediante a fé. A celebração litúrgica nos introduz e nos faz crescer na imperiosa caridade de Cristo, nos dizia a Sacrosanctum Concilium. Porém, isso não exclui a oração pessoal de cada um, pois todos os exercícios piedosos devem subordinar-se à norma objetiva dessas leis da Igreja e das formas da sua liturgia. Isto é, a devoção pessoal, ela deve estar intimamente ligada à liturgia da Igreja. A liturgia da Igreja que deve formatar as nossas devoções. A espiritualidade litúrgica é, portanto, a atitude cristã abrangente, com que se reconhece a realidade eminente da liturgia, e nela se vê a fonte e o ápice da vida cristã ao longo da nossa peregrinação neste mundo, rumo à felicidade eterna. Podemos ver tarefas pertinentes à espiritualidade litúrgica. A primeira delas consiste em cumprir de modo devido a ação sagrada e nela tomar parte de modo consciente, ativo e frutuoso, mediante a participação plena, consciente e ativa. Durante a celebração litúrgica, nenhuma pessoa deve permanecer inativa, fazer papel de espectadora muda de uma celebração. Para tanto, é preciso alcançar uma compreensão cada vez melhor das ações sagradas, a fim de poder se viver a vida litúrgica. A realização suprema e importantíssima da vida espiritual é, portanto, a celebração viva e genuína das próprias ações litúrgicas. A espiritualidade litúrgica exige, primeiramente, que se celebrem de modo genuíno as ações litúrgicas da vida da Igreja e que se tenda a uma plena, consciente e ativa participação, pois isso está como uma exigência da natureza da liturgia, pois a centralidade do mistério de Cristo é o que tem que dar base à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual. Assim, não há como separar a celebração litúrgica do exercício da caridade. A celebração nos impele, nos envolve, nos leva e dá razão a vivermos a caridade, a vivermos a justiça social, a vivermos a solidariedade, a vivermos aquela vocação específica que temos, que Deus nos deu, e o trabalho profissional na santidade. Temos uma vocação a sermos santos. Daí deve brotar uma vida regrada, segundo o ritmo das celebrações litúrgicas anuais, a fim de que o mistério de Cristo se realize e seja expresso de maneira viva na nossa vida, pautados por cada tempo litúrgico. Em cada período, em cada ciclo da liturgia da Igreja, nós vamos crescendo espiritualmente e vamos manifestando o mistério de Cristo a partir daquilo que celebramos. Podemos, assim, concluir a partir dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús nos ajudam a compreender o nosso caminho cristão. Sempre é necessário retornar ao mistério de Cristo. E Cristo Jesus, ressuscitado, fez isso com os dois caminhantes de Emaús. Meditando o texto dos discípulos de Emaús, nós vamos observar algumas características da espiritualidade litúrgica para o nosso viver. Primeiramente, Cristo Jesus viu a situação existencial dos dois caminhantes de Emaús. Estavam deslocados da centralidade da vida. Assim, foram absorvidos ou afogados em seus problemas. Cristo coloca-se a caminho com eles e no centro da vida deles. Então temos aqui a primeira característica: a espiritualidade litúrgica é teocêntrica, Deus no centro.
O segundo ponto que nós aprendemos sobre a espiritualidade litúrgica a partir dos discípulos de Emaús é que ali acontece o diálogo de Jesus com eles. Jesus ilumina a vida deles com a palavra. E aqui então nós vamos observar que a liturgia eucarística, ela, a partir da palavra, ela é dogmática, ela é bíblica, ela é eclesial. Ou seja, aborda as verdades fundamentais da nossa vida de fé, é eclesial porque envolve a vida da igreja e bíblica porque bebe na fonte da palavra de Deus, tendo a centralidade do mistério pascal. Terceiro ponto, nós vamos observar que Jesus partiu o pão com eles. Isto é, a espiritualidade litúrgica, ela é pascal, eucarística. A partir de que a nossa espiritualidade cristã, ela envolve essas características que nós vimos nos discípulos de Emaús, o Papa Bento XVI, em uma das suas homilias a respeito da Eucaristia, de forma muito precisa sobre Corpus Christi, ele assim nos dizia, recordando aqui a instituição da Eucaristia na última ceia. Cristo Jesus tomou o pão e o vinho. Nós levamos para o altar o pão, o vinho e a água. Pensemos no feixe de trigo, dizia o Papa Bento XVI, na porção de farinha e na água. Tudo misturado e assado. Temos assim o pão. É simples alimento, feito apenas com farinha e água. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto, dizia o evangelista São João. No pão feito de grãos moídos está encerrado o mistério da paixão. A farinha, o grão moído, pressupõe o morrer e ressuscitar do grão. Ao ser moído e cozido, ele tem em si mais uma vez o mesmo mistério da paixão. Só através do morrer consegue ressuscitar, dar fruto e vida nova. A oração com a qual a Igreja, durante a liturgia da missa, entrega este pão ao Senhor, qualifica-o como fruto da terra e do trabalho humano. Recordando, a oração diz assim, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Nele está contido a fadiga humana, nosso cansaço, o trabalho cotidiano de quem cultiva a terra, semeia e recolhe e finalmente prepara o pão. Contudo, o pão não é simples e somente o nosso produto. É também dom, dádiva, presente. Porque o fato da terra dar frutos não é merecimento nosso. Só o Criador lhe podia conferir a fertilidade, esta potencialidade. De maneira análoga, nos fala também sobre o sinal do vinho. Pensemos num cesto de uvas, dizia o Papa Bento XVI. Depois, numa jarra com vinho. Mas enquanto o pão nos remete para o cotidiano, para a simplicidade, para a peregrinação, o vinho expressa o requinte da criação. A festa da alegria que Deus nos quer oferecer no fim dos tempos, no céu. Mas o vinho também fala da paixão, do passar. A videira deve ser podada repetidamente para assim ser purificada. As uvas devem amadurecer sob o sol e sob a chuva e deve ser esmagada. Só através desta paixão amadurece um vinho precioso. E a oração pela qual nós apresentamos a Deus o dom do vinho no cálice, na celebração eucarística, assim reza. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. O segundo gesto deu graças, que é a prece eucarística, a grande ação de graças ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo, concluída com a doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo, proferida assim pelo presidente da celebração e aclamada por toda a comunidade num uníssono amém. O terceiro ponto, partiu e deu aos discípulos. É o rito da comunhão eucarística. No ato de comungar o corpo e sangue de Cristo, fazemos comunhão plena de vida, palavra
e Eucaristia, sacrifício e banquete. Assim podemos entender o significado da cruz e do amor fiel a Cristo na nossa rotina. Aliás, a rotina da vida se renova no sacrifício eucarístico, celebrado com ardor e piedade, mesmo que estejamos indispostos, cansados e até mesmo vivendo um processo, diríamos assim, de tibieza. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Somos testemunhas do ressuscitado, de viver o que celebramos para celebrarmos o que vivemos nas outras 23 horas, diríamos assim, do restante do dia. A Eucaristia, como fonte ápice da vida cristã, faz com que levemos a nossa vida diária, ou seja, a rotina, para a celebração. E do mistério celebrado, sejamos nutridos para a vida diária, ou seja, para a nossa rotina. Quando entendemos e procuramos viver essa ligação do mistério celebrado com a nossa rotina de vida, da rotina de vida com o mistério celebrado, é justamente que nós vamos muitas vezes sentir a frieza e a dureza de tocarmos a cruz do Senhor, unindo ao seu sacrifício a nossa situação existencial, com a esperança de que, junto ao Calvário, possamos ouvi-lo, sermos consolados e renovados no amor. Pois sempre respondemos ao iniciarmos a celebração: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.